O curso gratuito de hoje nós vamos confeccionar a mochila arredondada no tamanho normal ou mini, duas peças super vendáveis e lindas. A mochila arredondada não vai viés em local nenhum da peça e além do compartimento principal, ela também tem um bolso interno e outro externo, ambos com zíper, e esses bolsos são opcionais. Se você não quiser fazer, é só pular essa parte do vídeo. A inspiração para estas peças aqui veio do canal Quilting Craft Studio, um canal de tutoriais de costura da Indonésia. E ela tem uma mochila super parecida com essa daqui. Porém, na peça dela não caberia um caderno universitário, o que eu julguei que era muito necessário. Então, eu peguei as medidas que ela ensina no vídeo gratuito dela, alterei, testei, retestei, precisei mudar um pouquinho o formato e cheguei nessas peças aqui, essa do tamanho normal, que cabe um caderno universitário do tipo que a gente encontra no Brasil. E daí eu aproveitei que eu estava já na pegada de alterar e testar os moldes e também já fiz a mini mochila formando essa duplinha super fofa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. E aí, vamos costurar a mochila arredondada sem viés no forro no nosso curso gratuito de hoje? Então vamos lá! Para fazer a mochila arredondada, nós utilizaremos estes moldes aqui que estão em cima da mesa. São 3 moldes para o tamanho normal e 3 moldes para o tamanho mini. Como sempre, vocês sabem que nos cursos gratuitos a compra dos moldes é opcional, porque eu passo todas as medidas para vocês desenharem o molde à mão se vocês quiserem. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo fazendo o download de um molde prontinho para impressão, em tamanho real, acesso imediato após a aprovação da compra e ainda ajudar financeiramente a manter este canal aqui no ar, com tutoriais novos toda semana, eu coloquei no texto da descrição do vídeo aqui embaixo o link para compra dos moldes com um preço simbólico. Você pode optar por adquirir os tamanhos separadamente, a mini mochila ou a mochila tamanho normal, ou você pode comprar o pacote com os 2 tamanhos. Agora eu vou passar as medidas para você desenhar, se você optar por não comprar os moldes feitos no computador. Eu vou virar assim, porque eu acho que vai ficar mais fácil para mostrar as medidas aí no vídeo para vocês, tá? As medidas estão aí na tela para vocês. Eu vou começar mostrando as medidas para os moldes do tamanho mini, que é o que nós faremos nesse vídeo, e depois eu mostrarei as medidas para o tamanho normal. Se for necessário, pause o vídeo para conseguir anotar todas as medidas, porque são muitos detalhes. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe certinho. Todas as medidas passadas aqui no vídeo e também os moldes que estão à venda já têm margem de costura, não precisa adicionar nada. Se você for comprar os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar dessas medidas para nada. Se você quiser conferir se o tamanho da sua impressão está correto, você que comprou os moldes, é só utilizar o quadradinho de verificação impresso no molde. Esse quadradinho tem 3 por 3 centímetros. Se você medir na sua impressão e ele tiver exatamente essa medida de 3 por 3, tá tudo certo, pode cortar os seus materiais. Vamos agora para o plano de corte, que vai ser igual para os 2 tamanhos de mochila que você for fazer. Quando tiver alguma coisa diferente em relação a medidas, eu vou avisar aqui no vídeo para vocês, tá? Nós vamos começar cortando uma vez no tecido principal e uma vez no forro, utilizando o molde das costas do tamanho de mochila que você vai fazer. O meu tecido principal eu estruturei com manta R1, a manta está do mesmo tamanho do tecido principal, passei uma costura de segurança na volta toda e isso foi feito em todos os tecidos principais que eu vou mostrar aqui no vídeo. E uma vez no forro, aqui no forro, na parte de trás, deixa eu mostrar bem pertinho, eu colei entretela de papel somente na parte da janelinha do bolso interno, tá? Para esse tecido ficar um pouquinho mais estruturado, onde a gente vai cortar o bolso.
E eu não cortei o bolso ainda, tá? Eu só risquei e eu utilizei essa parte aqui do molde. Lembrando que esse bolso é opcional. Se você não quiser fazer o bolso interno, pode pular essa parte. Utilizando o molde da frente da mochila, do tamanho que você quer fazer, eu cortei aqui também uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Meu forro não tem nenhum estruturador nem manta. O meu tecido principal, assim como eu citei, está com manta R1 aqui atrás. E eu já aproveitei e fiz aqui a marcação do bolso frontal. Eu marquei com esta marca aqui do molde, as medidas vocês já viram. E aí eu passei, olha só, 2 costuras de segurança, uma de cada lado dessa minha marcação, para eu cortar aqui para aplicar o meu zíper e minha manta continuar anexada ao meu tecido principal, assim como eu fiz na volta toda. Este bolso frontal também é opcional. Se você não for fazer bolso frontal, não precisa fazer essa marcação. E utilizando o molde da lateral da minha mochila, do tamanho que eu quero fazer, eu cortei 2 vezes no tecido principal, estruturado também com manta R1 do mesmo tamanho do molde, e 2 vezes no tecido de forro sem nenhuma estruturação. Notem que eu cortei estas peças com o molde espelhado. O que eu quero dizer com isso? Eu risquei primeira peça com o molde virado para cima, depois eu virei ele para baixo para riscar o outro lado. Esse passo é muito importante para a gente conseguir fazer o encaixe certo da nossa mochila. Além dos cortes no formato do molde, eu também vou precisar destes outros cortes aqui. Eu tenho 2 pedaços do tecido principal, medindo 10 por 10 centímetros cada um. Estes tamanhos são os mesmos para mochila mini e para mochila normal. E aqui atrás eu tenho entretela de papel 30 colada atrás desses tecidos principais. E aqui eu tenho os forros para os bolsos externo e interno. Nesse momento, se você não for fazer os bolsos, você não vai precisar deste plano de corte aqui. Para o bolso externo do tamanho mini, eu vou usar um tamanho de 21 por 21. Bolso externo tamanho normal, 28 por 28. Bolso interno do tamanho mini, 17 por 17, 17 por 20. Bolso interno do tamanho normal, 22 por 26, 22 por 30. Não poderia deixar de citar esse tecido lindo que eu estou utilizando do lado externo da minha mochila, que é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar aí na tela para vocês um código de desconto para ser usado lá no site das Beltranas. Este tecido aqui é gabardine, estruturado, como eu falei, na manta R1. E do lado interno eu estou usando tricoline 100% algodão. Demais ferramentas e materiais que nós vamos usar para fazer a nossa mochila arredondada. Vou passar aqui medidas para os 2 tamanhos de mochila. Nós vamos precisar de 4 cursores para zíper número 5, são 2 cursores para o zíper principal, um para o zíper externo e um para o zíper interno. E aí você vai administrar, se você for fazer os bolsos ou não, quantos cursores você vai precisar. Também vou usar 2 reguladores para alça e 2 argolas para alça. E é importante que as suas ferragens sejam de largura compatível com a alça que você escolheu utilizar. Aqui eu também vou precisar destes 2 pés calcadores, o dente de coelho e o lateral para zíper. Isso daqui é opcional, eu vou utilizar estes pés calcadores porque eu quero conseguir uma determinada aparência na minha costura, vocês vão entender durante o tutorial, mas não é obrigatório, você pode fazer essa peça todinha com pé calcador comum. Se você tem máquina doméstica, esse pezinho aqui é o que você consegue o mesmo efeito daqueles 2, é só você jogar a sua agulha para a esquerda ou para a direita, conforme a necessidade. Aqui eu também tenho minhas etiquetas ou tags da minha marca. E vamos para as medidas de zíper e alça, tá? Eu vou precisar de um zíper principal para minha peça. O tamanho mini ele vai ter 42 centímetros e o tamanho normal 60. Esses zíperes são todos número 5, tá? Para o bolso externo, tamanho mini 22 centímetros, tamanho normal 28 centímetros. Bolso interno, tamanho mini 17 centímetros, tamanho normal 22 centímetros.
Para as alças, eu tenho aqui alças de algodão de 25 milímetros de largura. Eu aconselho não utilizar alças mais largas do que 3 centímetros se você for fazer o tamanho mini, porque senão fica uma alça muito grossa e não vai dar encaixe nas costas da peça, tá? Para o tamanho mini, se você for fazer uma bolsa, uma mochila para crianças, use 2 pedaços de alça de 75 centímetros cada um. Para o tamanho normal, ou se você for fazer uma mochila mini para adultos, estas 2 alças aqui vão medir 85 centímetros. Para o acabamento das costas da mochila mini, 22 centímetros, da mochila normal, 30 centímetros. Para a alça de mão, mochila mini, 18 centímetros, tamanho normal, 25 centímetros. E aqui nós vamos usar 2 retalhinhos de 5 centímetros cada um. Esses tamanhos são os mesmos para as 2 mochilas. E para o acabamento do forro, você pode utilizar cola pano, se você estiver utilizando tricoline 100% algodão no forro, que nem eu estou fazendo, ou a gente vai fazer a costura com ponto invisível feito à mão. Aí fica a seu critério na hora de fazer o acabamento interno. Zippers, ferragens, pés calcadores, zippers e até alguns modelos de alças você encontra no meu parceiro JJ Fivelas. Vou deixar o código de desconto aí na tela para vocês, que vocês conseguem desconto lá no site da JJ Fivelas. Vamos começar a confecção das nossas alças encaixando primeiro as ferragens. Eu vou pegar os meus 2 pedaços de alça maiores e os meus 2 reguladores. Vou virar o regulador com direito para cima e vou encaixar a minha alça entrando primeiro por baixo e saindo por cima. Vou virar o avesso aqui da minha alça para cima e aí eu vou dobrar aqui na pontinha 1 centímetro e vou trazer aqui para minha alça. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou olhar aqui de cima e vou mais ou menos trazer essa dobrinha aqui. Tá focando, né? Essa dobrinha aqui eu vou trazer para 1 centímetro de distância até o regulador. Então, eu venho mexendo aqui no material para eu ficar com mais ou menos, olha só, 1 centímetro de distância. Quando eu fizer isso com o meu regulador, olha só, essa parte aqui tem que bater logo acima do final da minha alça. Quando eu conseguir esse efeito, eu venho aqui e coloco o clips. Vou fazer a mesma coisa com essa outra alça. E estes 2 tamanhos de 5 centímetros aqui, eu vou encaixar a minha argola. Você vai identificar na sua argola se ela tem uma emenda. Essa emenda tem que ficar escondidinha. Você vai colocar ela por dentro aqui do seu tecidinho e também vai clipar. Vai fazer isso com as 2 partes. E aí nós vamos levar lá na máquina de costura e fazer o seguinte. Com essa parte aqui virada para cima, nós vamos fazer 2 costuras, uma bem pertinho aqui e a outra aqui perto da ferragem. A costura perto da ferragem, eu gosto de utilizar o pé calcador lateral de zíper, por isso que eu aconselhei a utilizar este pé calcador nesse momento, para a gente chegar com a costura bem pertinho da ferragem. E o mesmo pé calcador eu vou usar na alça menor e na argola, para eu chegar também com a costura bem pertinho da ferragem. Dicas nesse momento: utilize bastante retrocesso para você ter uma costura bem firme e utilize também uma cor de linha bem parecida com a sua alça para ficar uma costura bem imperceptível, mesmo com os retrocessos. Agora a gente vai montar os 2 triângulos das laterais da nossa mochila para colocar essas argolas aqui. Eu vou pegar aqueles quadradinhos de 10 por 10 centímetros que são do mesmo tamanho, não importa o tamanho da mochila, e eu vou dobrar ao meio dessa forma e vou dobrar novamente ao meio. Lembrando que essa peça está estruturada com entretela de papel 30, então ela vai ficar bem durinha desse jeitinho aqui quando a gente dobrar. Depois que você dobrar, você vai pegar esta parte aqui, vai ver se tem um direito e um avesso e vai encaixar aqui na dobra do seu triângulo. Vai trazer até a pontinha, vai deixar mais ou menos assim, olha só, 1 centímetro de tecido de alça saindo para fora e vai clipar esta parte aqui.
a gente vai fazer as mesmas dobras desse lado. Porém, nesse outro lado, a gente vai fazer uma dobra espelhada. O que eu quero dizer com isso? Quando você terminar de dobrar, ela vai ficar, olha só, espelhada com o outro lado que você dobrou. Ou seja, essa extremidade aqui que está com corte vai ficar para dentro e a parte dobrada para fora. Eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, vou encaixar essa minha argola que eu acabei de costurar e vou colocar um clips. Eu venho com uma régua e eu meço aqui na abertura onde eu coloquei a minha argola, eu encontro a marcação de 1 centímetro, bem aqui. Depois que eu encontrei essa marcação, eu passo uma reta até a pontinha de baixo, aqui, de 1 centímetro ali em cima, reto até a minha pontinha de baixo, que vai ficar bem assim. Aí eu pego uma tesoura e corto essa parte desse jeito aqui. E esse é o meu novo triângulo, é dessa forma que eu vou prosseguir agora. E aí sim eu vou levar lá na máquina, vou passar uma costura aqui, meio pé de máquina, pode fazer bastante retrocesso aqui em cima da alça. Venho costurando de novo aqui embaixo, meio pé de máquina. Quando eu chegar aqui, costurinha de segurança, só para eu unir todos esses tecidos. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra peça. Minhas costuras vão ficar assim, já aproveitei, já coloquei também a minha etiqueta com costura de segurança aqui em um dos lados. E agora a gente vai encaixar a alça nessas argolas. Vou posicionar as minhas duas argolas dessa forma assim, espelhadas em cima da mesa. Vou pegar as minhas duas alças e vou virar, olha só, o avesso do meu regulador para cima. O avesso é essa dobrinha aqui que a gente fez na costura. Vou virar o avesso para cima desse jeitinho. Vou deixar posicionado assim na mesa. Vou pegar essa ponta aqui e vou colocar de baixo para cima dentro da argola. Desse jeitinho. Depois que eu coloquei de baixo para cima dentro da argola, eu vou colocar no meu regulador. De baixo para cima e de cima para baixo. E a minha alça está encaixadinha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora nós vamos fazer algumas marcações aqui no tecido principal das costas da nossa mochila. A marcação para a mochila mini, que é essa aqui que nós estamos fazendo agora, vai ser de 4 centímetros de distância aqui do topo. Se você estiver fazendo o tamanho normal, você vai medir aqui 5 centímetros. Como eu tô fazendo a mini, vou passar aqui esse risco com 4 centímetros de distância do topo. Depois de passar essa marcação aqui, eu vou encontrar o centro. Aqui no meu mini, eu tenho 20 centímetros, então meu centro é 10. No tamanho normal, eu vou ter 27 centímetros e aí o meio vai ser 13,5, tá? Mas no caso aqui, o meu de 20 centímetros, eu marquei no 10. E depois a gente vai marcar também 2 centímetros para cada lado dessa marcação central. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros para a direita e 2 centímetros para a esquerda. Depois de fazer estas marcações aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha alça de mão, o corte da minha alça de mão, que foi passado as medidas lá no começo do vídeo. E eu vou posicionar aqui da seguinte forma. A minha marcação mais pro lado da esquerda está aqui. Vou posicionar a minha alça para o lado dessa minha marcação. Vou descer a ponta da minha alça cerca de 1,5 centímetro para baixo desta marcação que eu fiz. E vou clipar essa alça aqui. Depois eu vou virar ela, vamos fazer assim, ó, para ela não ficar enrolada. Eu vou virar ela aqui pro outro lado, na outra marcação que eu fiz, tá? Para o lado direito desta marcação da direita. Também vou descer a minha ponta 1,5 centímetro. É no olho, tá, gente? Não precisa medir, não. E vou clipar. Feita essa marcação, agora eu vou colocar as minhas alças de ombro. Eu vou pegar a minha alça de ombro com o direito virado para cima. E aí eu chamo de direito aqui o regulador e aqui a minha parte do triângulo, tá? Vou posicionar desse jeito, olha só, com essa parte cortada para fora. Então, consequentemente, essa daqui vai ficar para esse lado. Posicionei as minhas alças aqui em cima desse jeitinho.
Vou pegar a minha ponta e vou dobrar assim, como se eu estivesse realmente encaixando no ombro de alguém. E vou colocar essa minha alça aqui do lado da alça de mão, desse jeitinho. Imagina que a minha alça de mão, depois de costurada, ela vai estar bem aqui. Eu posiciono ela meio centímetro para o lado, meio centímetro, e vou clipar. Lembra que eu falei para vocês que a alça não podia ser muito larga? Porque as costas da mochila mini é pequenininha. Então, se essas alças forem muito largas, elas não vão caber nesse espaço. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, vou encaixar minha alça meio centímetro do lado da minha alça de mão e vou clipar também. Na máquina de costura, como vão ser feitas estas costuras? Eu vou fazer costuras na parte de baixo das minhas alças e na parte de cima das minhas alças, das 4 pontas aqui que eu acabei de clipar. Porém, eu vou tomar bastante cuidado para não costurar acima da marcação de caneta que eu fiz. Estas costuras precisam estar para baixo da marcação, para depois a gente conseguir esconder com acabamento. Pode abusar do retrocesso nesse momento, para as nossas costuras das alças ficarem bem fortes e com qualidade. Minhas costuras bem reforçadas e agora a gente vai fazer o acabamento para esconder essas pontinhas aqui. Nós vamos pegar aquele pedaço de alça de acabamento, vou posicionar aqui em cima, bem alinhada, borda de cima da minha alça, alinhada com a marcação que eu fiz no meu tecido, e eu vou passar uma costura aqui em cima e embaixo, meio pé de máquina de margem de costura. Quando passar por cima das alças, também pode abusar do retrocesso, para a gente colocar mais reforço aqui nas alças. E para finalizar a costura das costas da mochila, eu vou fazer uma marcação aqui na parte de baixo. Para a mochila mini, a minha marcação vai ser de 4 centímetros. Para a mochila normal, vai ser de 5 centímetros. Eu vou marcar aqui e aqui nas minhas bordinhas a partir de baixo. Vou trazer a minha alça com muito cuidado para não retorcer aqui para baixo. Essa pontinha do meu triângulo eu vou encostar na minha marcação que eu acabei de fazer. Vou clipar e vou lá na máquina de costura passar costurinha de segurança aqui na lateral. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado e também já vou refilar as sobras de alça de acabamento que a gente acabou de costurar. Agora nós vamos fazer a aplicação do bolso externo. Nesse momento, se você não for fazer bolso externo na sua mochila, pode pular essa parte do curso, tá? Nós vamos pegar aqui o tecido principal, a marcação que a gente fez igual a do molde. Se você desenhou o molde, você já tem essas medidas aí também. Nós vamos aproveitar que passamos costurinha de segurança dos dois lados da marcação e eu já vou fazer um corte aqui ao meio. Importante, esse corte é somente no tecido principal. O forro vai ficar inteirinho. Depois de fazer esse corte, nós vamos vir aqui, marcação de centro no tecido principal, marcação de centro também no zíper. Lembrando que se você fizer pique no zíper para marcar o centro, é legal você utilizar um isqueiro para cauterizar esse corte e esse zíper não esgarçar. E vou fazer também a marcação no tecido de forro. Você pega aí o tecido do forro do bolso externo correspondente ao tamanho de mochila que você está fazendo. Como se trata de um tecido quadrado, tanto faz a medida que você vai marcar o centro aqui. Feito isso, eu vou primeiro clipar o meu zíper direito para baixo, direito com tecido principal com direito para cima. Vou clipar este meu forro e vou passar uma costura de segurança aqui, somente no zíper do tecido principal. Depois eu vou pegar o meu forro, vou posicionar com direito para baixo, alinhando pelo centro também. Vou clipar e aí uma parte muito importante, virar a manta do meu tecido para cima. Quem faz o meu curso 90 técnicas do acabamento excelente sabe por que a gente faz esse passo e por que ele é importante. E aí eu vou costurar aqui com o pé calcador comum,
passando rente à cremalheira do meu zíper, uma costura de ponta a ponta, retrocesso no começo e no final. Antes da gente costurar a outra parte da peça, nós vamos rebater esse zíper. Então, a gente vira aqui tecido principal e forro para trás e passa uma costura para rebater esse zíper com meio pé de máquina, tá? Depois de fazer esse rebatido, aí sim nós vamos costurar. Costura de segurança do zíper na parte de cima do tecido principal. Também vou alinhar pelo centro. E depois de passar a costura de segurança, eu vou dobrar o meu forro para cima, alinhando pelo pique de centro, novamente virar a manta para cima e passar aqui a costura de um pé de máquina, rente à cremalheira do meu zíper. Finalmente, depois desse passo, eu vou virar somente o meu tecido principal para trás, o meu forro vai ficar dobrado aqui e vou rebater essa costura do zíper com meio pé de máquina. Depois de costurar o nosso zíper, a sua peça ela tem que ter o mesmo tamanho exato, igualzinho ao molde. Se ficou diferente, vai dar problema na hora dos encaixes. Por isso que este zíper tem que ser costurado com pé calcador comum, tá? Se costurar com pé calcador de zíper, vai dar diferença no tamanho final, tá bom? Agora, gente, antes de continuarmos aqui a costura do bolsinho, que ele tá aberto, ó, a gente vai colocar o cursor do zíper. E nós vamos colocar esse cursor aqui, abrindo para a esquerda e fechando para a direita. Então, eu vou introduzir ele desse lado, do lado esquerdo de quem vê a peça de frente. Depois de colocar o meu cursor, eu vou deixar ele paradinho aqui no centro da minha peça, porque eu quero as duas extremidades do meu zíper fechadas. E aí, eu vou lá na máquina de costura e vou fazer o seguinte: vou levantar aqui a minha manta e vou costurar essa lateral e essa lateral aqui do meu bolsinho. Não precisa se preocupar com as aberturas que vão ficar na parte de trás do forro. Estas aberturas, elas vão ser fechadas com a costura estrutural que vai passar aqui na peça depois. Nesse momento, a gente só vai fazer um fechamento parcial desse bolsinho. E nesse momento aqui, você já pode também refilar, olha só, todos esses materiais para eles ficarem com o formato original do molde, quando a gente cortou essa peça aqui. Vem refilando aqui do lado, quando você virar, vai ficar no formato que era antes. Para fazer a montagem da mochila, nós vamos começar costurando as duas laterais com o fundo das nossas mochilas. Eu vou unir aqui direito com direito dos meus tecidos das laterais. Essa curva tem que encontrar bem certinho, por isso a importância de cortar os tecidos com molde espelhado. E aí eu vou vir aqui embaixo, depois de alinhar os tecidos, e vou passar uma costura com distância de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Quando eu terminar aqui no tecido principal, eu vou abrir as costuras e vou passar também duas costurinhas para rebater com meio pé de máquina. Assim a gente tem certeza que o nosso tecido não vai ficar repuxando. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no tecido de forro. Vou passar uma costura aqui no fundo com um pé de máquina, mas aqui no forro basta eu vincar as minhas costuras abertas, eu não preciso rebater essa costura não. Vou fazer agora umas marcações para eu costurar o zíper, e essas marcações vão ser feitas somente no tecido principal. Eu vou pegar a frente da minha mochila e eu vou medir 2 centímetros a partir da extremidade de cima. Vou vir aqui com a régua e vou passar uma marcação de 2 centímetros. Essa medida é a mesma para o tamanho mini e para o tamanho normal. Aí eu vou pegar as laterais que eu acabei de costurar aqui no meio e vou marcar também 2 centímetros a partir dessa pontinha aqui na extremidade reta do meu corte. A diferença é que essa marcação dos 2 centímetros, ela não vai ser na peça inteira, tá? Para o tamanho mini, eu vou entrar aqui 14 centímetros. Então, eu vou medir 2 centímetros até chegar em 14. Vou vir aqui, vou fazer uma marcação no 14
e vou medir aqui 2 centímetros a partir da extremidade de cima. Esta medida para o tamanho normal vai ser de 22, tá? 2 por 22 para o tamanho normal, 2 por 14 para o tamanho mini. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Também vou entrar 2 centímetros com 14. No caso do tamanho normal, 22. Depois de fazer as marcações, eu vou pegar a frente da minha mochila e vou fazer 2 piques de centro na parte de cima e na parte de baixo. E a gente vai começar a clipar as laterais e a frente da nossa mochila. Eu vou posicionar o meu tecido da lateral com o direito para baixo, de modo que, quando eu fizer isso, os meus cantos arredondados fiquem para fora. Primeira coisa que eu vou clipar vai ser aqui a parte de baixo. Eu vou unir a minha costura central com a marcação de centro que eu já fiz aqui embaixo na minha peça. E aí eu vou vir aqui, vou escolher um dos lados, vou começar por esse aqui. E vou começar a unir da seguinte forma. Essa ponta aqui, da parte da frente da minha mochila, eu vou unir com a pontinha do molde da lateral. Mas eu não vou me atentar com essa parte de cima, não. Eu vou me atentar com essa aqui do lado. Esses primeiros aqui, 1,5 centímetro, é eles que tem que estar alinhado aqui. E aí eu vou vir e vou clipar. Feito isso, eu vou vir, olha só, clipando, ajustando e clipando essa peça inteirinha até embaixo, até o outro lado. Clipei a volta toda aqui da minha peça e eu deixei os fundos de propósito, porque a gente vai fazer piques aqui na lateral para fazer um encaixe bem bonitinho, sem enrugar esse tecido. Geralmente eu não sou muito fã de fazer piques, tá? Mas a gente tem aqui tecido e manta, tudo junto, e vai ser muito difícil conseguir fazer uma curva sem enrugar o tecido e sem ficar aquele bololô de tecido feio quando a gente desvira a peça. Então, eu vou trabalhar com os piques aqui. Os piques, gente, olha só, eles são menos de meio centímetro, tá? É bem pouquinho que você vai entrar com a tesoura. É só para cortar mesmo aquela costurinha de segurança e acabou, só aquilo. E aí, a gente vem agora, com o auxílio dos piques, fazendo uma clipagem aqui bem encaixadinha destes 2 tecidos. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de clipar todo o tecido principal, eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Mas o forro, gente, eu gosto de fazer com alfinetes. E por que eu faço com os alfinetes? Eu venho clipando os alfinetes em sentido perpendicular ao que eu vou passar a costura. Ou seja, se eu vou passar a costura na horizontal, eu coloco o alfinete na vertical. E aí, na hora de costurar lá na máquina, eu costuro por cima dos alfinetes. Essa é uma técnica muito usada por quem trabalha com confecção, com vestuário, na hora de costurar tecidos muito molinhos e maleáveis, que é exatamente o que a gente está costurando aqui nesse forro, um tecido sem estruturação, tá? Então, eu vou costurando por cima dos alfinetes. Não precisa ter medo. Se você colocar um ponto largo na sua máquina, 3, 4, você provavelmente não vai acertar esse alfinete. E se você acertar o alfinete, não tem problema, porque esse tecido é bem maleável. O alfinete, ele vai dançar para frente ou para trás, para dar espaço para a agulha da máquina poder correr quando um bater no outro. Não vai quebrar o alfinete, não vai voar alfinete no seu olho. Eu já ouvi várias teorias por aí do que pode acontecer com isso. Usando do jeito certo, não tem problema nenhum. É uma ferramenta, um auxílio muito útil na costura, tá? E aí, só depois que eu terminei de costurar a volta toda do forro, é que eu tiro os alfinetes. Essa parte de costurar os clipes é um pouco difícil,
por causa da curvatura da parte de cima da mochila. Então, eu começo aqui na lateral e vou seguindo para o fundo da minha peça, faço a volta toda até chegar do outro lado, do topo da minha mochila, e aí sim, depois de terminar essa costura todinha, eu volto lá para onde eu comecei a minha costura para fazer o outro lado. Começo pela ponta de cima aqui da minha mochila e consigo ir manuseando melhor o resto da minha peça, porque está sem clipes, e aí eu não corro o risco de soltar as minhas marcações, a minha clipagem, por acidente, enquanto eu estou manuseando essa curva mais difícil aqui da minha peça. Agora eu vou começar a costurar o zíper principal da nossa peça. Eu vou pegar aqui a marcação de centro que tem no meu tecido e eu vou fazer uma marcação aqui embaixo, na mesma direção dessa minha marcação de centro, aqui naquela linha dos 2 centímetros que a gente passou. Lembrando que essa medida é a mesma para os 2 tamanhos da mochila, tá? E eu vou começar a clipar o meu zíper aqui no tecido principal. Fiz marcações de centro no meu zíper também, vou virar o direito da cremalheira para baixo e vou posicionar o meu zíper, olha só, com a marcação de centro alinhada com a marca de centro que eu acabei de fazer e a borda de cima alinhada com o risco que está no meu tecido. Você vai usar esses clipes grandões aqui ou alfinetes, ou você nem marca, tá? Nem clipa, vai fazendo de uma ponta a outra, eu vou mostrar como. Vou clipar aqui este meu zíper. Vou vir aqui, olha só, e aqui na lateral você vai ver que as marcações vão se encontrar. Eu venho aqui atrás, abro a minha costura, para esse tecido não ficar muito embolado na costura do meu zíper, e clipo aqui também. E eu vou vir clipando esse meu zíper alinhado com a marca dos 2 centímetros até eu chegar no limite da minha marca, que é bem aqui. Vocês vão perceber que vai sobrar de 2 a 3 centímetros de zíper de cada lado dessa marcação. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, com a outra ponta do zíper, e aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura de segurança nesta borda perto da marcação. A minha costura, ela vai começar exatamente na mesma linha da minha marcação extrema aqui e vai terminar na outra marcação aqui do outro lado. Costura de segurança feita na volta toda, olha só, ela começa em uma marcação e termina na outra. Agora a gente vai colocar o forro aqui nessa peça. Eu vou pegar o meu forro, vou virar o direito para fora e eu vou vestir aqui dentro dessa minha peça. Parte de cima com a parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo. E eu vou clipar aqui essa parte onde vai o zíper. Primeiro eu vou unir aqui pelas marcações de centro do meu tecido principal com o forro. Depois eu vou unir pelas costuras das curvas. Vou abrir as costuras dos 2 lados e vou unir aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, para eu ter certeza que tá tudo casando bem certinho. E aí, eu venho clipando a volta toda aqui, até chegar naquela marcação do meu zíper na lateral, nas 2 marcações da lateral. Depois de clipar essa peça, eu vou levá-la lá na máquina de costura pra gente unir forro e tecido principal ao zíper. Com o pé calcador comum, eu vou encostá-lo bem rente à cremalheira, vou sentir aqui aonde está a minha cremalheira e vou encostar ele na minha cremalheira. E vou passar uma costura próxima à cremalheira do meu zíper na volta toda. Essa costura vai iniciar na marcação, vai passar aqui por cima dessas bordas e vai finalizar aqui na outra marcação. Não esquece que essa costura tem que ser feita com a manta para cima, pra gente não enrugar o forro. Costurei o meu zíper e aí você vai ficar com 2 costuras assim, uma do lado da outra. Uma é a costura de segurança, a outra é a costura rente ao pé calcador que a gente acabou de passar. E agora nós vamos refilar essa parte aqui e fazer um corte aqui na lateral para a gente conseguir montar o canal do zíper. Esse corte, gente, eu vou fazer da seguinte forma. Olha só, vou segurar a minha peça desse jeitinho, com a parte de cima virada para baixo.
Vou pegar a minha tesoura e vou fazer um corte na diagonal, tá? E a diagonal aqui é virada para mim, pro topo da mochila. E vou fazer um corte chegando bem próximo da minha segunda costura, tá? Olha só. Chegando bem próximo da minha segunda costura. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Feito isso, eu vou pegar a tesoura de picote, ou a tesoura comum, se você preferir. Eu gosto da tesoura de picote. E eu vou refilar a sobra aqui na parte de cima do meu zíper todinha. Tanto do tecido principal, quanto do tecido de forro. E aí, gente, importante, não cortem o zíper. Cortem somente os tecidos. E agora eu vou colocar os cursores do meu zíper, um de cada lado do meu zíper. E com os cursores colocados, agora a gente vai voltar aqui o avesso de novo para fora e nós vamos fazer as costuras laterais. A gente fez aqui, olha só, cortes na diagonal dos dois lados do meu zíper, certo? Eu vou segurar o meu zíper da seguinte forma, olha só. Vou deixar o forro aqui para trás, ó. Segurei o meu zíper assim, desse jeitinho. Lateral do meu tecido está aqui, lateral descosturada do meu zíper está aqui e a bordinha tá passando aqui por cima do zíper. Eu vou dobrar desse jeitinho assim, ó, para unir lateral do meu tecido com lateral do meu zíper. Novamente, tá assim? Vou dobrar assim, desse jeito. E aí, eu vou clipar esse tecido para ele ficar bem alinhado com o meu zíper. Vou fazer a mesma coisa com o forro. Cadê o forro? Deixa eu encontrar aqui, ó. Vou pegar o forro tá aqui. Vou passar por cima do meu zíper e alinhar aqui nessa extremidade. E vou clipar junto. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura, olha só, observem que a gente vai ter uma parte do tecido que vai ficar dobradinha assim, ó. Vou até colocar um clips para ajudar a visualizar. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura esses 3 tecidos aqui, 2 tecidos mais o zíper clipados. E eu vou vir aqui onde termina a dobrinha, eu não vou passar costura aqui, aqui já tem costura. Aqui onde termina a dobrinha, eu vou seguir na mesma linha fazendo uma costura aqui. Eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Costura feita, agora eu vou, olha só, virar aqui do avesso, eu tenho o cotovelo bem certinho do meu canal do zíper. E aqui do lado direito, a mesma coisa. Eu tenho o meu cotovelo aqui, vai ficar passando umas linhazinhas, depois a gente limpa isso aqui, tá? E agora eu vou virar aqui todo o direito da minha peça pra fora. Já dá pra começar a ver como é que ela tá ficando. Vou colocar o forro pra dentro. E aí, eu vou clipar essa minha peça todinha aqui, a volta toda, e eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, meio pé de máquina de distância, começar minha costura aqui, rebatido do zíper aqui, pesponto. Venho rebatendo com o pesponto meio pé de máquina aqui na volta todinha do meu zíper, até o outro lado. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o cotovelo também e rebater aqui embaixo. E quando eu chegar aqui, eu vou seguir a costura bem na beiradinha do tecido, passando uma costura de segurança aqui na volta toda para unir tecido principal e forro tudo junto nessa peça aqui. Vamos fazer agora o bolsinho interno da nossa mochila. Se você não vai fazer bolsinho interno, pode pular essa parte do vídeo. Aqui eu tenho a minha janelinha do molde desenhada em cima do reforço de entretela de papel que eu coloquei no avesso do meu tecido de forro. Vou pegar aqui o meu tecido maior, que nós temos 2 para esse bolsinho interno. Vou pegar o meu maior e aí você vai ver aqui, olha só, que a extremidade que você vai costurar é essa que passa um pouquinho do tamanho do seu bolsinho, tá? Você não vai usar essa daqui que é muito maior, vai usar essa daqui. Mesma coisa para o tecido
da mochila tamanho normal. Você vai olhar aqui mais ou menos, olha só, uns 2 centímetros para cima da sua janelinha, vai posicionar, usa a sua base de corte de parâmetro aqui, vai posicionar o seu tecido em alguma linha da sua base de corte, e aí vai vir aqui e vai posicionar um pouco para baixo dessa linha, em cima do seu tecido. Vai olhar aqui, olha só, tem que passar um pouquinho as laterais, não precisa centralizar super milimetricamente não, tá? É bem no olho mesmo. Feito isso, a gente vai pegar um clips ou um alfinete, vai vir aqui, eu vou pegar esse clips grandão aqui. Vai vir aqui, se você quiser coloca um alfinete aqui embaixo também, pra gente ter certeza que esse tecido não vai sair do lugar. Tem que ter direito com direito, tá? E aí nós vamos lá para a máquina de costura e vamos passar uma costura na volta todinha dessa janelinha que a gente desenhou. Janelinha costurada, nós vamos cortar essa janelinha da seguinte forma. Eu vou vir aqui com o desmanchador e vou fazer um corte bem no meio, só para eu começar o meu corte, tá? Vou vir com a tesoura, vou cortar aqui bem no centro, até chegar perto da minha borda, ó. Quando faltar mais ou menos 1 centímetro para chegar na minha borda, eu vou vir aqui e vou fazer um triângulo, ó, chegando bem pertinho dos meus cantinhos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois de fazer isso, eu vou pegar o meu molde, vou colocar ele todinho por dentro desse buraco. Meu molde não, desculpa, o meu forro. E aí, eu vou virar essa peça e vou começar a vincar bem em cima da costura. E aí, você pode usar a unha, pode usar alguma ferramenta, um vincador, daqueles de quem trabalha com cartonagem, pode levar no ferro de passar roupas, pode fazer o que você achar melhor nesse momento. O importante é a gente vincar todos esses tecidos para ficar bem lisinho. Tô aqui com a minha janelinha vincada. Nesse momento, eu vou pegar o meu zíper, que já está com cursor. Eu vou deixar o meu cursor paradinho aqui no centro. Eu preciso estar com o meu cursor abrindo para a esquerda e fechando para a direita. Vou posicioná-lo aqui em cima da mesa e vou colocar a minha janelinha aqui em cima. Ele tem que passar um pouquinho dos lados, tá? Então, dá uma centralizada no olho para ver se ele tá passando para os lados. Eu gosto de vir aqui e clipar com esses clipes bem grandões essa parte aqui, essas duas extremidades. Aí você pode usar cola de contato, alfinete, o que você preferir, tá? Feito isso, eu vou virar aqui para trás, vou pegar esse meu forro e vou dobrar rente à extremidade do meu zíper. Então, eu venho sentindo aqui, hora que chegar na extremidade do meu zíper, eu dobro, já vinco para eu não perder essa localização aqui, e aí eu venho aqui e já coloco junto com o clips, tudo junto, todos esses materiais. Vou levar essa peça clipada lá na máquina de costura. Nesse momento eu gosto de trocar o pé calcador e colocar aquele pé calcador dente de coelho, mas é opcional, você pode fazer com outro, é só porque eu gosto do acabamento que fica com aquele pezinho calcador. E aí eu vou passar uma costura aqui embaixo, retrocesso no começo, e venho até o outro lado, retrocesso no final. Só aqui na parte de baixo da minha janelinha do zíper. Zíper costurado aqui na parte de baixo, atrás vai ficar assim. E quando a gente desdobrar, olha só, acabamento do zíper bem bonitinho pelo lado de dentro do nosso bolsinho. Nós vamos pegar o outro pedacinho de forro e eu vou posicionar aqui em cima desse jeitinho. Ele vai ficar quase do mesmo tamanho do forro que está embaixo. Se você preferir, pode vir aqui alfinetar essas peças juntas, tá? Vou colocar um alfinete aqui na parte de cima, colocar outro aqui embaixo, e aí a gente vai levar lá na máquina de costura e vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou ajeitar aqui tudo bem certinho e vou finalizar a costura da volta toda aqui da minha janelinha. Vou começar aonde eu comecei a outra costura, faço o cotovelo, costuro aqui em cima e termino aqui. Depois, eu vou levantar o tecido de cima e vou costurar lateral do meu bolsinho,
Depois eu tiro o alfinete, se é que eu já não tirei, costuro aqui essa parte de cima, venho costurando aqui a outra lateral e finalmente costuro o fundo do meu bolsinho. Toma cuidado porque os tecidos têm o tamanho um pouquinho diferentes, então dá uma alinhada antes de costurar o fundo. E aí depois eu refilo qualquer parte de tecido que eu achar necessário. Vamos começar a montagem final da nossa peça. Eu virei aqui o direito para dentro e o forro para fora e estou com as costas da minha mochila. Fiz marcação de centro na parte de cima e na parte de baixo das costas da mochila e abri o meu zíper. Vou começar a clipar essa parte na outra. Então eu vou pegar aqui o direito das costas e vou colocar para baixo desse jeitinho. Vamos ficar com forro e manta para fora. Vou começar a clipagem aqui por baixo, vou unir marcação de centro com a costura do fundo da minha lateral e vou clipar. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, olha só, vou unir o zíper, pique de centro com marcação de centro, e aí eu vou começar a clipar essa volta todinha. Quando chega na hora de clipar o zíper, eu faço alguns piques e aí depois eu venho com o isqueiro e cauterizo, igual eu mostrei para vocês na hora que eu tava fazendo aquele outro pique, tá? O pique de marcação. Eu cauterizo esses piquezinhos aqui do zíper pra gente não ter o risco desse zíper desfiar dentro da peça depois de terminada. E também, como na parte da frente, quando a gente fez a mochila, vai rolar uns piques aqui na lateral pra gente encaixar essa curva bem certinha. Depois da peça toda clipada, a gente vai costurar da seguinte forma. Aqui embaixo, essa parte reta todinha aqui, logo que acabou a curva e antes de começar outra curva, eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Todo o resto eu vou passar costurinha de segurança somente. Então, você vai começar aqui com retrocesso, vai fazer a sua costura com um pé de máquina. Quando chegar aqui, retrocesso de novo e corta a linha. E aí, eu venho fazendo costurinha de segurança na volta toda, inclusive aqui, onde eu tenho o zíper clipado. Não esquece de colocar, ó, essas alças todas para dentro e esse parte aqui de tecido também, para não te atrapalhar na hora da costura. Depois de costurar essas duas partes, eu vou embolar esses tecidos e alças todos aqui para dentro. Vou pegar o meu tecido principal aqui, meu tecido de forro das costas, aliás. Vou fazer marcações de centro em cima e embaixo, virar o direito para baixo, avesso para cima. Vou clipar as marcações de centro e depois eu vou clipar a volta toda dessa peça. Depois de clipada, essa peça vai estar bem estranha, olha só, mas é assim mesmo, tá? E aí a gente vai lá para a máquina de costura e nós vamos começar a costura bem aqui, olha só. Se possível, começa a costura exatamente onde você começou a outra costura com um pé de máquina, aquela costura que a gente fez daqui até aqui de um pé de máquina. Começa a costura exatamente onde você começou a outra. A gente vai fazer a costura na volta toda com um pé de máquina, inclusive no zíper. E aí você vai terminar a costura exatamente onde terminou a outra costura de um pé de máquina, essa daqui. E a gente vai deixar essa parte aberta para desvirar a nossa peça. Costura feita na volta toda, deixei a abertura aqui pra gente desvirar essa peça. Se você quiser, pode dar uma refilada aqui nas curvas, não refila aqui em cima, porque a gente já fez pique no zíper e já cauterizou. Se você refilar, esse zíper vai estar sem cauterização e ele pode esgarçar. Então eu vou refilar só aqui embaixo nesses cantinhos e depois a gente vai desvirar a peça por essa abertura, com bastante calma e paciência para a gente não estourar as costuras. Uma dica que eu sempre dou quando você for desvirar peças muito volumosas é nunca puxar o tecido para fora
da abertura que você deixou, e sim empurrar o tecido para dentro da abertura. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas se você reparar, eu estou empurrando com a mão esquerda e às vezes até com as duas mãos o tecido para dentro da abertura e consequentemente para fora do lado direito da peça, ao invés de puxar com a mão direita o tecido. Às vezes a gente precisa dar uns puxõezinhos, mas o movimento principal tem que ser o de empurrar a peça e não de puxar. Agora a gente vai fazer o acabamento nessa abertura aqui. E você pode fazer de duas formas diferentes. Se você reparar bem, olha só, a gente tem aqui uma costura, que é a costura de um pé de máquina dessa abertura, e a única parte que tá solta é o forro das costas. Então, eu vou dobrar aqui um pé de máquina para dentro dessa margem aqui de costura que eu deixei. E aí você pode ou vir com a cola pano, colando esse tecido dobradinho aqui em cima, olha só, e escondendo essa costura. Você vem dobrando o tecido e vem colando aqui em cima, até esconder a costura e até chegar aqui no cantinho onde a gente costurou. Você pode vir fazendo essa colagem aqui com a cola pano, se você estiver utilizando tricoline. A cola pano é para algodão, tá, gente? Ou você pode fazer isso aqui, igualzinho eu fiz, de ir dobrando e encaixando, e depois vir com uma agulha de mão e vir fechando essa costura aqui com pontos invisíveis feitos à mão, tá? Como o ponto invisível não é o meu forte na costura criativa, eu vou fechar com a cola pano.